Bom dia, boa tarde, boa noite, queridões, como vão? Sejam muito bem-vindos de novo a esse canal. Vou aqui continuar, né, nas ideias, né, vídeo, olhando para o vídeo, não para de se analisar, né? Mas vamos lá. Continuando com aquela ideia que eu lancei no primeiro vídeo sobre Estado, formação do Estado, o que é um Estado democrático de direito. Hoje eu queria falar um pouquinho assim sobre o cidadão, né? Não sei se vocês lembram, eu falei que o Estado é o conjunto, né, de indivíduos, né? Nós somos os Estados, as pessoas são o Estado. Então tá lá, com a cada cidadão, né? E lembra que eu falei de toda aquela ideia de primitividade, força, poder, violência e como chegamos até aqui, né? Então, tá lá o pacato cidadão, pode ser você, se você quiser, no exemplo, pode ser seu primo, pode ser seu tio, pode pegar quem você quiser. Nasceu no Brasil, é pacato cidadão brasileiro. Falamos, né, da ideia que Estado tem a ver com território, que tem a ver com, né, um monte de teoria e tudo mais, então vamos resgatar agora o indivíduo dentro do Estado. Então, se você pensar no indivíduo, ele veio lá de um papai, de uma mamãe, que tinham opiniões, valores, tinha uma ancestralidade, né, que veio de outro papai, outra mamãe, outro papai, outra mamãe, e assim sucessivamente até chegar lá as tribos primitivas, até chegar a caça e coleta, até chegar os povos que começaram a agricultura, né? Os povos que começaram a plantar e criar gado e criar animais, cabra e não sei mais o que. Então, a gente veio de toda essa corrente de gente nascendo. Então, a gente tem aqui um ancestral que é ladrão, um que era lavrador, tinha lá um ancestral que era padre, tinha lá um ancestral que era pedreiro, tinha lá um ancestral que foi professor. Aí lá na sua família também teve um ancestral que era comerciante. Sim, a maioria de nós tem de tudo, se for, né? Você aqui pegar seu pai, sua mãe, seus tios, né? Seus primos, seus tios avós, tataravós e tudo mais, a gente deve ter de tudo um pouco na família. Então, a gente, né, a nossa sociedade devia ter de tudo, né? Sempre tem o que se dá muito bem e o que se dá muito bem. Todo esse tanto de gente, né, que existe até hoje, né, eu identifiquei ele com características que a gente geralmente reconhece como características profissionais, mas esse tanto de gente, homem, mulher, todas essas pessoas que vieram antes da gente, vieram antes com normas, que vieram antes delas, que vieram antes delas, que vieram antes delas. Normas que vão mudar, né? Então, lá na caça e na coleta, tinha alguma norma naquela tribo. Depois, as ideias foram mudando, porque se a gente sai daquela primitividade, vai evoluindo. Eu chamo isso de efeito civilizatório, tá, gente? Civilizatório.
tempo vai passando, a gente vai ganhando conhecimento aqui, conhecimento aqui, conhecimento aqui, conhecimento aqui, a gente vai ficando mais civilizado. Quanto mais civilizado a gente vai ficando, mais normas a gente vai implementando na sociedade, normas que a gente considera que nos tornam mais perfeitos. Ou normas que nos tornam mais humanos. Mais civilizados. Então, se você for pensar como indivíduo que você é, você vem de uma série de pessoas que fizeram coisas boas e coisas ruins. Coisas boas, coisas ruins, coisas boas, coisas ruins. O mesmo indivíduo foi lá e fez coisas boas e ruins, e gerou filhos, e fez coisas boas e ruins, e gerou filhos. Mas, a ponto que chegamos hoje na nossa civilização, que a gente já tem alguns conceitos mais consolidados do que são coisas boas e o que são coisas ruins. E com todo o conhecimento humano, a gente foi estruturando o que nós consideramos coisas boas, que são os valores, que se tornam normas sociais. E quando eles estão lá na tribuna, com todas as pessoas que podem votar, todos os cidadãos se tornam leis. Então, as leis nada mais são do que esses acordos sociais, que a gente diz que isso é bom, é algo positivo para a nossa sociedade, ou que a gente diz que isso é ruim, que é algo negativo que a gente tem que combater com o poder da violência. Só que, né, nós não somos alequins dourados que nós temos no campo para ser semeados. Somos, assim, a somatória do que os nossos ancestrais fizeram, a somatória das nossas escolhas, a somatória cultural, o meio que a gente vive, as nossas opiniões, o que a gente lê, né? A gente é uma somatória, né? Esse caldo aí de ideias que existe no mundo, e a somatória da nossa experiência. Então, vai lá, o fulaninho nasce em algum território. Aqui nasceu no Brasil. É brasileiro, cidadão brasileiro. Podia ter nascido na China, ia ser um cidadão chinês, podia ter nascido nos Estados Unidos. A maioria das nações constituídas em forma de Estado, sejam democráticos ou não, reconhece o local de nascimento como parte de um direito de personalidade que é, né, a nacionalidade. Você, indivíduo, vem com uma bagagem você falou aqui, que é a sua cultura familiar. As crenças, os valores, a religião. Deixa eu ver o legado familiar. Legal. Tem gente que tem péssima experiência, acha isso ruim, mas assim que nós somos. Né? Você falar assim, perfeito, maravilhoso, iluminado, né? A gente vem cheio de coisinha, e quando a gente não vem com a gente adquire no meio que vivemos. É culpa do outro, não, gente. O outro também foi jogado aqui em território do mesmo jeitinho que você, pequenininho, peladinho, sem nada. Assim. A gente vem
em tese, que eu acho uma mentira, porque quem já teve um filho sabe que o filho tem personalidade. Mas em tese a gente vê como se fosse uma telinha preta. As pessoas vão aqui colocando informação. Né? Informações. Isso acontece com todos os indivíduos que formam o Estado. Por isso que o Estado é essa bagunça que é, o caos que é. Uma, porque a gente não vem com manual, a gente vem com uma tela branca. Para experimentar, né? A própria experiência da vida é isso, experimentar. Daí aqui, no nosso vivente, a gente vai tecendo a nossa rede de conceitos, ideias, o que a gente acha certo, o que a gente acha errado, né? E forma a nossa opinião de cidadão. Então, quando a gente está falando de política, a gente tem que sempre lembrar disso, né? A gente está falando de uma série de indivíduos que vieram lá de outros indivíduos, que vieram lá de outros indivíduos. Que podem ter causado mal e podem ter causado bem. Não adianta a gente pegar uma linha familiar e falar, eles são maus, né? E odiar uma linhagem, odiar uma família, odiar uma coisa. Pode ser que não tenha realmente umas características que a gente considere mais negativas, né? Que a gente não elenque nos nossos valores, porque, né? Se a gente pensar naquilo que eu falei de efeito civilizatório, a gente é permitido que a memória, até ficar civilizado, perfeito, a gente teria lá um ideal de ser humano maravilhoso a ser atingido. Então, primeiro a gente tem que dar uma quebrada nessa ideia de que existe alguém contra alguém, né? Mas não existe alguém contra alguém. Não estamos essa ideia de direita e esquerda, é uma ideia construída, é ideológica. A gente é esse caldo aqui, ó, de um monte de gente. Fulaninho pensa A, Ciclaninho pensa B, esse pensa C, esse pensa D, de repente esse também pensa D, e esse pensa D, e aí parece que essa família, nossa, de repente vem aqui, nasce um e pensa F. Né? Então a gente não tem esse alinhamento com assim, perfeito que nos permita odiar alguém intensamente nessa intensidade. Ou falar que aquela pessoa não presta, essa não presta. Estou falando para ser ingênuo, não, gente. Existe maldade, existe o mal, existe ruindade, né? Que seus conceitos sobrevivam nesse caldo cultural. Não vai ser ingênuo, não vai ser bobo, mas também não vai com essa ideologia ferrenha que é nós contra eles, porque isso é só uma forma, mais uma das formas que existe de manipular a população, né? Bota A contra B, aí fica aqui fazendo caca, enquanto A e B estão aqui se degladiando, distraídos. E eu estou aqui, então, A e B, quando eles estão lá se distribuindo. Essa ideia que eu tenho de Estado, né? Vamos pensar, então, em termos de indivíduo. Quem é o indivíduo? Quem que é o cidadão para o Estado? Né? O Estado só existe porque existe o cidadão. Se você for pensar também na linha do tempo, lá, isso aqui, ó. Nossa, vai ficar sempre aqui no nosso marco. Né? Aqui, 2025 depois de Cristo. Até bem pouco tempo atrás, a mulher nem era cidadã. A mulher tinha lá, sei lá, o direito de esposa, lá, uma coisa assim. Né? Podia entrar na universidade e tal. Então, cidadão é um conceito que se modificou também com o tempo, né? A gente lembra aqui, ó,
escravo. Porque a gente não está falando só de uma etnia, a gente tinha escravo de tudo que é jeito, né? Na Roma tinha, como antiga tinha escravo, né? Na Grécia. Então, subjugar o ser humano é tão antigo quanto a própria natureza violenta do ser humano. Estudando aqui na ideia atual do que é Estado hoje. O Estado tem a ver com a existência do cidadão. Sem o cidadão não existe o Estado. O Estado deveria estar para servir esse cidadão. Toda a ideia de Estado é que essa organização social, isso aqui vai ser, né, materializada em organização social, que a gente pode ver essa concretude no executivo, legislativo e judiciário, no setor privado. Tudo isso está aqui para servir o cidadão. Que graças a Deus, né? Chegamos, eu nasci em 1988, no ano da Constituição Federal. Quando eu li a Constituição Federal pela primeira vez, eu falei, oba, evoluímos. Só que não, né? A gente ainda está bem, mais ou menos, na pesquisa. E o Estado está aí para servir o cidadão que hoje, graças a Deus, e há uma porção de leis que, se elas forem extintas amanhã, entraremos em outro caos social, né? Ao invés de estar a ordem, está lá para estabelecer quem são as pessoas reconhecidas como cidadãos. E hoje, todos nós somos, né? Todos nós. Se em algum momento haviam pessoas excluídas da cidadania, hoje todos nós, branco, amarelo, negro, todas as etnias, praticamente todas as nacionalidades do Brasil, porque o Brasil é um dos países mais receptivos que acredito que existe. Ele é muito receptivo ao imigrante. Todos nós somos reconhecidos como cidadãos, então todos nós somos reconhecidos como a força que vai ser servida pelo Estado. Mas, né, não existe amores grátis. Então, para a gente ter uma organização social que vai nos servir, a gente tem que dar em troca. O que a gente está dando em troca nessa relação? Força de trabalho. Em outras palavras, a gente está dando o nosso tempo. Mas como a gente não vive de ampulheta, a gente converte isso em dinheiro. Então, a gente dá dinheiro através do imposto. Para ser servido do quê? Principalmente daquela ideia de segurança contra a violência. Então, o efeito civilizatório tem muito a ver com o poder da força, com sair do estado de primitividade e animalidade, tem a ver com segurança. A gente vai sair daquele lugar de violência pura e vai tentar ir para um lugar de pacificação social. Então, o Estado, em tese, está aqui para trazer harmonia para as pessoas. Para fulaninho e ciclaninho conviver bem com amor. Gente, né? Só para pelo menos não ser na base da guerra. Ser na base da morte, né? Mas também não é com amor. O Estado está aqui só para servir. Quer dizer que isso é bom? Não sei, há controvérsias. Há várias teorias sobre o Estado ser bom ou não para o indivíduo.
Mas o que temos hoje é que o Estado está aí para servir, principalmente segurança. Então, o que o Estado vai ter que o cidadão vai perder? O Estado vai ter o direito da força, vai ter o direito da violência. Então, é como se a gente dissesse que a única pessoa, né, que pode agora exercer a força e a violência é o Estado. O cidadão não tem mais o direito a exercício da violência. Ele está delegando esse papel, né, de autodefesa para o Estado. As exceções e exceções de legítima defesa e tudo mais. A ideia vem daqui. Em troca disso, vai dar a sua força de trabalho, que é o seu tempo. Como o tempo a gente não dá, a gente converte em dá para dar para ninguém. E vem outra vez. Seria a gente ter cidadania, ser cidadão de um Estado, a gente não poder mais usar a violência para resolver nossos perrengues. Então, a ideia de Estado atual não é uma ideia desde sempre, mas provavelmente esse é o cerne da ideia. É que se a gente conseguir se organizar socialmente, a gente consegue sair do estado de animalidade selvagem. E a gente consegue paz social. Então, essa é a primeira ideia de cidadania. A cidadania tem a ver com a gente conseguir garantir que ninguém interfira em nós. No nosso direito individual, como indivíduo. E dentro dessas ideias de cidadania, a gente tem as fases, lá, as teorias dos direitos de primeira, segunda e terceira geração. Que eu não vou abordar nesse vídeo, vou deixar para um próximo. Mas a ideia é que você, como cidadão, vai ser um sujeito de direitos. Essa ideia de Estado é igual em todos os lugares? Em certo grau, sim, em certo grau, não. Porque em certo grau, por exemplo, você pega os Estados Unidos, eles não ignoram a natureza humana violenta. Então, eles não falam, vamos desarmar para a população. Porque sabe que o que traz paz para a população não é desarmamento. Traz paz para a população. Geralmente, o que traz paz para o indivíduo é ele conseguir o que ele quer. Acesso. A gente tem que conhecer um pouquinho da natureza humana para saber o que traz paz para o indivíduo e traria para a pacificação social. É não ter arma? Não. Porque a natureza humana continua sendo violenta. A gente pode achar ruim, a gente pode argumentar que não deveria ser assim, a gente pode brigar com Deus, a gente pode fazer o que quiser. Nossa, que péssimo sermos violentos. Mas isso é da natureza humana. Enquanto a gente ignorar que essa é a natureza humana, a gente vai entrar em certos discursos que são fantasiosos. Tá? Se a gente leva mais a sério a natureza humana, a gente chega assim num discurso mais pé no chão. Eu acho que mais sentido.
Se você pensar, a existência de lei já quer dizer que coisas acontecem o tempo todo. E a gente está só tentando fazer essas coisas deixarem de acontecer. Né? Então, a gente está botando ali a força do Estado para suprimir certas ações. Então, o primeiro direito de cidadania, direito a nome, a gente tem direito de personalidade, tem direito a saber quem é nosso papai, quem é nossa mamãe, tem direito à filiação, ser conhecido, tem direito à vida, né? Direito fundamental à vida. Então, o Estado surgiu para defender esse direito primordial que, com o passar do tempo, eles perceberam e falaram, pô, isso aqui a gente tem que levar a sério. Isso aqui, a gente tem organização, para a gente crescer, para a gente florescer como sociedade, a gente tem que levar esse lugar a sério. Quer dizer que é pacífico, né? Todas as normas jurídicas são pacíficas e bem fundamentadas e todo mundo concorda? Óbvio que não, né? Lembra lá de todas as personalidades que formam uma sociedade, né? Então, lembra das personalidades humanas, né? Personalidade humana. Então, se a gente tem uma pessoa que é aqui, ó, vou botar a regra da personalidade, uma pessoa que é super emocional, e uma pessoa que é super racional, elas nunca, né? Isso daqui, não tem outra daqui. Elas nunca vão achar que uma norma vai ser boa, justa e perfeita. Né? Talvez algumas normas as pessoas concordem. Por exemplo, o direito à vida. Mas nem o direito à vida a gente consegue chegar num consenso. Que tem né, as linhas, né? Mas a mulher tem que ter o direito de decidir sobre o que ela faz com o corpo dela. Pô, mas a vida nasce no corpo dela. E agora? Como a gente protege a vida? Né? Aí outra pessoa vai pegar e falar, não, a gente protege a vida, a gente decidiu isso como sociedade, que a gente vai proteger a vida, com a ciência sendo o corpo dela. A gente não pode só exterminar porque ela não quer. Né? E a gente vai, né, nos discursos emocionados para defender aborto, nos discursos racionais para defender aborto, e nos discursos, né? Daí a gente tem as linhas, né? A gente tem o indivíduo, o coletivo, a gente tem outras nuances aí, né? Não é só emocional e racional. E hoje é um vídeo bem curtinho mesmo. É só para dizer que somos essa miscelânea. Você, o tio do pavê, a menina que só olha no TikTok, a sua priminha que é elétrica, a sua avó que adora fazer uma cuca, a sua mãe que, sei lá, uma mãe narcisista, o seu tio que é o tio legal da galera, aquele primo que foi preso por tráfico de droga, aquele primo que é ébrio habitual, aquele tio avô que joga no bicho, o cara que virou o primo rico da família, quem mais? A menina que só quer saber de dar. E aí por aí vai, né? Dos perfis humanos. A tia Carola que só ora. Né? A gente é tudo isso compondo o Estado. Cada um com as suas linhas, né? De ancestralidade, com seus valores, cultura, com o que acha que é certo, o que acha que é errado, nananana. Tem que decidir uma direção. Onde vamos? Que rumo tomamos? A segunda
vou chamar de aula, mas não é bem uma aula, é mais uma palestra, para dizer o que é a formação de um Estado, né? A loucura que vivemos. Espero que tenham gostado, né? Que aproveitem bastante esses momentos e que não seja um tempo desperdiçado da sua vida, mas que seja um tempo esclarecedor, que agregue conhecimento, que te ajude a encontrar seu caminho na vida, te ajude a compreender a sociedade, a se posicionar na sociedade e também buscar o que é bom para você. Um abraço.